Fala pessoal, tudo bem? Então na aula passada a gente viu as briófitas, que eram pequenininhas e precisavam da água para se reproduzir, e agora a gente vai ver um segundo grupo de vegetais que a gente vai chamar de pteridófitas. Falei briófita, lembra de musgo. Falei pteridófita, lembra de samambaias. Tudo bem? Então isso você já consegue responder um monte de questões se você lembrar o nome com um exemplo, tá? Mas vamos lá. Então, as pteridófitas, você tem as samambaias, que são os mais comuns, né, que a gente tem no dia a dia. Inclusive, a samambaia sul, que é uma samambaia bem grandona, tá? É uma samambaia endêmica da Mata Atlântica. Então, essa aqui, ó, ela chega aí 5, 6 metros de altura. São samambaias grandonas, tem uma estrutura arbórea. As raízes dessa samambaia é o que o pessoal fazia antes, o vaso de xaxim. Hoje em dia é proibido, tá? E essas raizinhas assim que ficavam no caule dela. E hoje em dia é substituído por fibra de coco, né? Hoje é proibido por conta que estava acabando com as samambaias açu da Mata Atlântica, né? Mas a gente tem outros exemplos de samambaia açu. Então dá uma olhada nessas samambaias açu, que lindas aqui, ó. Isso aqui é o professor Jário que a gente encontrou numa incursão que a gente fez lá em Ferraz, tá? Então, outros tipos de pteridófitas, as avencas. Isso aqui o pessoal tem como folhagem em casa, tá? As avencas são chamadas são do grupo das pteridófitas. A gente tem outras duas menos comuns, selaginella e licopódio. Essa aqui, o esquiseto, que o pessoal toma chá isso aqui é chamado de cavalinha, né? E a salvínia, que é uma planta aquática, uma macrófita que fica ali boiando. Todas elas são pteridófitas. Mas é claro que quando eu falar, você tem que lembrar da samambaia, tá? Então, briófita, musgo, samambaia, pteridófita. Tudo bem? Uma diferença. Então, diferente dos musgos, você já olha aqui, as samambaias são grandes. Por que elas são grandes? Porque as pteridófitas, elas vão possuir o que a gente chama de vasos condutores. Então elas são plantas vasculares, tá? Se elas são plantas vasculares, elas transportam as substâncias muito mais rápido e com isso elas conseguem ser bem maiores. Então briófita, pequenininha, tá? As pteridófitas para frente já conseguem ser vegetais muito maiores. Tudo bem? Então, vamos lá. O ciclo de vida das samambaias, né, das pteridófitas. A gente vai trabalhar só aqui com o exemplo das samambaias, tem algumas diferenças com outras, selaginelas, etc. Mas isso é o que é mais importante para a gente aqui, para o vestibular e para aulas mais diretas, tá? Então, uma coisa importante, olha que interessante aqui, ó, tá? A parte verde, grandona aqui, que a gente chama da samambaia em si, é o esporófito. Essa parte verde grandona é o esporófito. Ela é diploide, 2N, tá? Diferente da briófita, que a parte verde era o gametófito. Aqui não, é o esporófito. Então, o esporófito é o que vai produzir os esporos, certo? Então, quando a gente olha embaixo da folha da samambaia, a gente não encontra essas coisinhas pretinhas aqui assim, ó. Essas coisinhas pretinhas, uma tia minha que uma vez achou que estava doente e tirou tudo da samambaia para curar, tá? Essas coisinhas pretinhas, tá? Elas vão se chamar de soros, tá? Aqui é o que vai produzir os esporos, tá? Então tem lá dentro dos soros, tem os esporângios que produzem os esporos. Então quando isso aqui fica maduro, ela solta os esporos e esses esporos vão ser responsáveis por espalhar. Por isso que nasce samambaia, né, no quintal, num pedaço, às vezes você vê a samambaia grudada assim numa fissura na parede, tá? Por quê? Esses esporos, eles espalham. São bem pequenos, resistentes e espalham. Quando ele cai num local adequado, ele germina.
germina. Agora, o que é importante? Não esquece, se aqui é 2N e formou o esporo, aqui acontece meiose. Tudo bem? Não esquece isso. A meiose é espórica. Então, 2N formou o esporo, que é N. Então, vamos usar de exemplo aqui. Se aqui tinha 24, né, era 2N igual a 24, o esporo é N igual a 12. Tudo bem? Metade. O esporo germina e forma uma estrutura com um formatinho de um coração bem pequenininho. Isso aqui você não vê por aí, tá? Isso aqui você vai ver numa aula, se a gente preparar o material. Isso aqui é bem pequenininho, bem pequenininho. Essa estrutura aqui, esse formatinho de coração, é chamado de gametófito. Então ele é N, ele é haploide. Nesse gametófito vai ser produzido o gameta feminino, que é a oosfera, que é N, e o gameta masculino, tá? Que é o anterozoide, que é N. Para fecundar, adivinha, precisa de água também. Não é que ela é aquática, ela precisa que uma gota d'água caia aqui, e aí o anterozoide nada e fecunda a oosfera, tá? Fecundou N com N, 2N, é o esporófito jovem. Ele vai crescer e formar a samambaia que a gente vê, tá? E esse gametófito aqui, ele começa a regredir, a gente não enxerga mais, até porque ele é bem pequenininho. Então, samambaia grandona é o esporófito, produz o esporo, tá? O esporo por meiose. O esporo germina, forma o gametófito, que é o coraçãozinho. Germinou, o gametófito produz gameta feminino, oosfera, e o gameta masculino, tá? O anterozoide. Caiu uma aguinha ali, consegue nadar, fecundou. N com N, esporófito jovem, cresceu, samambaia que a gente encontra, tá? Esse é o ciclo de vida das pteridófitas. Tudo bem? Então, até a próxima aula.